Boa noite, pessoal. Simbora para nossa maratona, dando continuidade. Segundo dia, né? Ontem a gente abordou várias coisas sobre as estruturação em si. E agora vamos dar continuidade na principal parte, montar a estrutura da nossa massa, tudo bonitinha, tá bom? E vocês vão poder acompanhar tudo. Já tem gente dizendo que estava ansiosa. Amor, posta aqui, ó. Só posta. De nada? Não. Compartilha essa live com outras pessoas pra ir chegando. Eu vou esperar uns 5 minutinhos. É o tempo que quase todo mundo entra. Pra gente dar continuidade. A nossa live vai ter uma duração mais ou menos de 1 hora. Pra não segurar vocês, mas já segurando. Essa live fica salva depois, porém é muito importante que você esteja aí, né? Porque tudo que a gente acompanha ao vivo é melhor, porque você tem a oportunidade de tirar alguma dúvida comigo, certo? Não consegui. Não conseguiu? Por quê? Deixa eu ver. Deixa eu só ajudar a Camila que ela ficou presa no celular. Tem que ter água. Tá filmando? Botei de novo. Deixa eu ajudar aqui essa moça. É só ir pra frente, ó, quando chegar aqui nessa tela. Tá carregando. Sejam todos bem-vindos, vão chegando, vão se acomodando, que hoje a aula é boa. Quando tem isso aqui tudo bonitinho, ó, o nosso mise en place. Faz o quê? Só bota pra frente. É porque tem receita, né? Receita com técnica, tudo bonitinho para ficar uma massa estruturada, fofinha, bonitinha. Aqui eu já tenho um exemplo de massa que eu já preparei, ó. Fofinha. É praticamente uma massa amanteigada, né? E eu tenho certeza que com essa base aqui que eu separei, em cima dos ingredientes que eu falei ontem para vocês, vocês vão fazer muito, muito sucesso mesmo, de verdade, viu? Vão chegar. Que eu já me apresento para vocês, enquanto as outras prato, né? De avisar o momento que eu estou ao vivo para enviar algum conteúdo da aula. E aí é o tempo que as pessoas recebem a mensagem e chegam aqui para participar da aula, viu? Outra coisa. Não tem outra coisa, é esperar começar. Para você que chegou agora, seja bem-vindo à maratona dos bolos saudáveis de Butter Queen. A gente iniciou ontem, né? Tem todo um cronograma de 5 dias, onde a gente aborda desde o passo inicial o que é as farinhas, o que é a confeitaria em si, essa parte de incluir as pessoas que têm intolerância ao glúten, à lactose. Também a gente falou ontem, né? Essa semana é uma coisa bem clara. É ensinar vocês a fazerem bolos muito mais bonitos, né? Saudáveis e lucrativo, que é uma das coisas mais importantes. Amor, tu quer afastar só um pouquinho para trás? Que eu acho que fica melhor, que eu tô achando que tá muito alto. Aí tu pode baixar um pouquinho essa alavanquinha, ó, tá bom. E sobe mais um pouquinho o celular, que eu acho que fica melhor. O campo aqui de visão. Desafrouxa, sobe. Tá bom, aí tu pode só baixar um pouquinho. Pronto. Show. Tá melhor, não tá essa visão? Porque já visualiza aqui a batedeira, tudo certinho, os ingredientes que tá aqui do lado, que eu acho que eu vou deixar aqui, né? No meio do caminho da live aí, eu vou tirar os comentários para facilitar a visualização aqui, tá bom? E é isso, só esperar as pessoas chegarem pra gente dar continuidade. Você que é novo, caiu aqui de paraquedas já na segunda aula, que é que eu vou orientar você. Assiste essa aula tranquilo, tudo bonitinho, anota todas as dicas, já pega papel, caneta. E assim que essa aula terminar, já corre para assistir a aula de ontem, caso você não tenha assistido. Porque não adianta de nada a gente chegar lá na quinta-feira, tá montando o bolo todo em Butter Queen, todo estruturado, se você não sabe nem como é que faz um mix de farinha, tá bom? Por isso é importante você voltar lá na primeira aula e assistir. Já tá aqui, de boa, assiste, mas depois volta lá na primeira, para você entender melhor, viu? Tudo certinho, né?
Função de cada farinha. Gustavo, é só tirar a farinha de trigo e colocar qualquer outra farinha? Não, volta lá na primeira aula para entender. Gustavo, quantidade de gordura que tem numa receita, é só tirar e colocar qualquer outra? Aí sim, né? A gente sempre substitui pela mesma quantidade. E quando tem açúcar, Gustavo, é só tirar o açúcar e colocar o adoçante? Também não. Tem que ter um certo cuidado com isso aí, viu? Principalmente com esses adoçantes demais que tem no mercado, né? Tem uns ideais, que é o xilitol e a ditritol. Expliquei pra vocês isso ontem, né? E é isso, tá bom? Vamos pegar só o meu carregador junto com esse fio aí, bota pra cá, ó, só pra carregar. Posso começar? Como é que tá aí, pessoal? Simbora, né? Eu vou começar agora. Já vou explicar pra vocês tudo certinho. Pessoal, como eu trazer o carregador aqui? Só conecta, tudo bonitinho, a água já tá acabando, mal começou. Eu acho que pode ir. Bom, pessoal, simbora, vamos lá, né? Primeiramente, antes de tudo, deixa eu agradecer a cada um de vocês que se proporam, né, estar comigo aqui durante essa semana. Você está na maratona dos bolos saudável Butter Queen. Simplesmente eu vou te ensinar essa semana a você fazer bolos muito mais bonitos, né? Bem estruturado, bem mais saudáveis e lucrativo. Quando eu falo lucrativo, é porque simplesmente o mercado da confeitaria saudável em si, ele já é bastante promissor. E quando se fala de confeitaria saudável, aí coloca promissor nisso, né? É um dos ramos que tem crescido cada vez mais, né? E assim, muita gente está lucrando, ganhando bastante dinheiro, e com você não pode ser diferente. Porque assim, você que trabalha com a confeitaria tradicional e atende os seus clientes tudo bonitinho, sempre tem aquele outros, né, que quer um bolo mais saudável, ou sem açúcar, ou com as farinhas mais nutritivas, e você não sabe nem para onde vai. Esses clientes também merecem consumir o seu bolo, viu? E se você continuar aqui, você vai simplesmente sair daqui expert no assunto, sabendo de tudo um pouco. A nossa semana, a gente acabou dividindo ela, né? Vai de segunda a sexta. Ontem a gente falou sobre o que é a confeitaria saudável, falou sobre as farinhas que a gente mais utiliza. Tem mais um leque de farinhas, sendo que eu mostrei para vocês as que são mais fáceis de encontrar, que tem o melhor custo-benefício, tá bom? A gente também falou das gorduras, dos adoçantes, a gente abordou um bocado de coisinha, certo? E o que é que acontece? Hoje a gente vai falar simplesmente como juntar tudo isso aqui, certo? Para montar a nossa receita, uma massa, né? Bem estruturada, fofinha, sem ficar crua no meio, ou até mesmo sem encolher de tamanho. Eu vou explicar para vocês quais cuidados a gente deve ter justamente nessa hora, tá bom? A gente vai tocar em cada assunto, tudo bonitinho. Cada coisa que você já passou, quando eu começar a falar aqui, você vai lembrar com certeza, era por isso, era por aquilo, e aí vai, tá bom? E outra coisa, esqueci de falar no começo, prazer, eu sou o chefe Gustavo Mota, especialista em confeitaria saudável, né? E tô aqui justamente para descomplicar tudo isso para vocês. Vamos lá colocar a mão na massa. Aqui eu fiz o seguinte, tu consegue puxar só esse quadro aqui um pouquinho ou não precisa? Acho que não precisa não, né? Onde eu falei para vocês que tinha as farinhas... Hã? Fica investido, né? Ontem eu expliquei para vocês, tudo bonitinho, o que é cada ingrediente, né? Em si. Falei das farinhas, que quando a gente quer tirar a farinha do trigo e quer substituir por outra farinha sem glúten, não é simplesmente só tirar a farinha de trigo e colocar uma farinha de arroz, uma farinha de amêndoas, não é. A farinha de trigo sozinha, ela tem um poder, né, de juntar várias coisas, tanto da estrutura, maciez, equilibrar, deixa ali tudo bonitinho. Já quando a gente vem para as farinhas sem glúten, não é assim. Elas têm algumas que são fortes, né, eu citei para vocês ontem, a farinha de aveia, farinha de amêndoas, farinha de arroz integral, elas dão estrutura, são mais fortes, porém elas precisam de outras farinhas para ajudar a entregar o resultado melhor, tá bom? Tira os comentários, amor. Só para ficar melhor. Ela precisa, já tiro, pessoal, ela precisa de outras farinhas para complementar. Então aqui hoje eu trouxe para vocês um mix, tudo certinho, vocês já vão anotar. E é isso. O que é que acontece? Quando eu vou fazer uma receita, o que é que eu tenho que ter cuidado? Pegar uma receita realmente que funcione. Como é que eu sei que essa receita funciona, Gustavo? Primeiramente, deve ser receita de uma pessoa
que tenha experiência no ramo, seja de referência e tudo isso, né? Porque essa receita eu tenho certeza que foi testada, tá tudo equilibrado direitinho. Outra coisa, antes de começar a fazer a receita, a gente já separa tudo bonitinho assim, ó. Pra não correr o risco de eu fazer a minha receita, colocar no forno e lá dentro, já 5 minutinhos, aí eu lembrar, esqueci o fermento. Não. Tudo que tá aqui em cima... Faltou os ovos, amor, pega logo. Tudo que tá aqui em cima, simplesmente é o que vai na minha receita. Então eu sei que eu vou precisar de tudo isso. Quando eu vou fazer uma receita, é fácil identificar qual método tem essa receita, tá bom? Quando vou fazer bolo, tem um método espumoso que consiste em simplesmente eu pegar os ovos com o adoçante ou açúcar, bater até triplicar de tamanho. Dessa forma eu estou agregando ar a essa minha receita, tá bom? E em seguida eu venho colocando os outros ingredientes. Dessa mesma forma, eu posso acrescentar as claras no final, batida em neve, e também é um método espumoso, tá bom? Outro método que existe é o método cremoso, que consiste em pegar a manteiga junto com o mix de adoçante ou açúcar, bater até ficar assim bem cremoso, tá bom? Eu fiz a cremagem, né, que dessa forma eu já vou trazer um outro resultado para a minha receita em si. Também tem um método direto, que eu pego simplesmente... Posso bater tudo no liquidificador, começa pelos líquidos, depois adiciono os secos, ou então ali na própria mão mesmo. Sempre que vocês pegarem uma receita agora, vocês vão lembrar. Pegue, coloque no liquidificador, bata na mão, método direto. Bata a manteiga junto com adoçante ou açúcar, método cremoso. Bata os ovos com açúcar ou adoçante até triplicar de tamanho, método espumoso. Acrescente as claras em neve no final, método espumoso, tá bom? O método espumoso em si consiste em agregar ar ali na nossa receita tudo certinho. O método que nós vamos preparar o nosso bolo hoje é um método cremoso, tá bom? Que eu vou pegar simplesmente a manteiga, aqui tem manteiga ghee. Eu vou falar as quantidades, no final eu repito de novo, tá bom? Mas fiquem tranquilos que o pessoal da minha equipe vai enviar depois nos grupos de WhatsApp, tudo bonitinho, e dá tudo certo. Aqui eu vou colocar a manteiga. Aqui tem 120 gramas de manteiga ghee. Gustavo, pode ser a manteiga normal? Aquela que eu mostrei ontem também? Pode. A manteiga... E também é essa. O que é que acontece? Essa receita é sem glúten, sem lactose e sem açúcar, certo? Você poderia usar ela sem nenhum problema. O único problema é que ela não é zero lactose, porém só tem traços, tá bom? Eu expliquei ontem que a lactose é o açúcar presente no leite, né? O açúcar é a mesma coisa que o carboidrato e a mesma coisa que a lactose em si. Aqui está zerado os carboidratos, então o que é que acontece? Ela vai ter traços. Quem é que pode consumir isso aqui? Aquelas pessoas que são intolerantes, mais leve, né? Na maioria das vezes pode consumir, não dá nenhum problema. Manteiga, mix de adoçante, aqui tem 140 gramas. Significa que tem... Quantas gramas? 75 de xilitol, 70 gramas de xilitol, 70 gramas de eritritol. Um mix, tá? Junto aqui os dois. Coloco aqui, ó. E simplesmente eu vou bater até aqui formar um creme, tá bom? Ficou um restinho? Com o restinho. Vou bater até formar um creme. Eu vou mostrar esse creme para vocês. Aqui demora uns 2, 3 minutinhos. Essa minha batedeira, o globo não encosta no fundo. Aí eu sempre solto aqui um pouquinho e levanto, que ela já pega no fundo. Vou compartilhando essa live, chamando outras pessoas, tá bom? Sempre, com certeza você conhece alguém que gosta de comer bolos mais saudáveis, né? Que cuida ali da saúde. Então alguém que não pode consumir açúcar, intolerante ao glúten ou à lactose. Essa pessoa também merece assistir a live, viu? Aqui, ó, eu vou bater até ficar um creme da manteiga junto com os mix de adoçante. Amor, quebra aqui, quebra. Pode quebrar inteiro mesmo.
Aqui eu só e eu vou mostrar pra vocês a textura que fica, tá bom? Dessa forma, a minha receita, ela vai ter um resultado diferente, né? Fica uma massa mais consistente, fica mais macia, certo? E automaticamente estruturada, né? Consistente e estruturada. E é como se fosse uma massa amanteigada, sabe? Porque ela já tem uma quantidade de manteigazinha a mais. E é uma massa amanteigada, eu considero. Pode ser na batedeira de mão, dá tudo certo, viu? Ó, aqui já formou o creme. Vou só mostrar pra vocês. Ó, fica um creme branquinho. Só a manteiga e o mix de adoçante, tá bom? Ficou esse creminho. Vou devolver aqui de novo. Vou ligar a batedeira numa velocidade média. E vou acrescentando os ovos, são 5, certo? De 1 por 1. Gustavo, não posso acrescentar tudo de uma vez? Se puder até pode, mas vai ficar meio que talhado, então eu acrescentando de 1 por 1, fica um creme bem homogêneo, certo? Coloquei o ovo, vi que ficou envolvido, coloco o outro. Coloquei o ovo, vi que ficou envolvido, coloco o outro. Coloquei na velocidade máxima. De 1 por 1, tá bom? Parei aqui, ó, solta um pouco o fundo, certo? As laterais também, que às vezes sobe. Dou só mais uma batidinha. Pronto, aqui eu bati bem. Se ficar meio talhado, meio as coisas querendo se separar, não tem problema, fica tranquilo, viu? Tá tudo certo. É só juntar as farinhas que ela volta ao normal. Fica assim, ó. Ó, bem consistente mesmo, viu? Se ficar um pouco talhado, não tem problema. É só misturar as farinhas que volta tudo pro lugar. O que é que acontece? Aqui eu fiz um mix de farinhas, né? Eu peguei farinha de aveia, certo? Que ela é uma farinha integral. Peguei a farinha de amêndoas. São duas farinhas base, né? Eu posso usar as duas na minha receita, Gustavo, não tem nenhum problema, tá bom? Desde que ela esteja nas quantidades certinho, já vou falar a quantidade. E aqui eu peguei o polvilho, a fécula de batata, tá bom? Que ela já une mais os ingredientes e dá uma maciez para nossa massa. Essa farinha de amêndoas, ela também já tem uma quantidade boa de gordura, né? Já traz uma melhor qualidade também aqui para a qualidade nutricional. O que é que acontece? Aqui eu separei 100 gramas de farinha de aveia, 100 gramas de farinha de aveia. Aqui eu separei 90 gramas de 90 gramas de farinha de amêndoas. E aqui eu separei só 25 gramas de fécula de batata.
Quando eu junto essas 3 farinhas, totaliza 215 gramas, tá bom? Então, aquelas gramaturas que eu falei ontem, elas podem variar para mais, as bases, né? Ou para menos. E o que eu falei de farinha base, simplesmente ela não precisa estar como base na receita. Ela pode já ter uma farinha base em si, que é a farinha de aveia, e pode vir outra farinha base entrando como complemento, numa quantidadezinha menor. No caso aqui eu escolhi a farinha de amêndoas, tá bom? O que é que acontece? Farinha, quando eu vou agregar na minha receita, sempre eu passo pela peneira para essa farinha entrar soltinha e não ficar aqueles resíduozinhos pequenininhos, né, os gominhos de farinha que às vezes fica quando a gente faz os bolos. Então, por isso a importância de peneirar tudo certinho. Eu vou tentar aqui deixar só para vocês verem. Se eu jogar essa farinha aqui dentro, como é que ela fica? Só jogar, né? O que é que pode acontecer? Peneirando aqui, ó. Se eu não tivesse peneirado, essas bolinhas aqui, ó, poderiam entrar para dentro do meu bolo e seria um pouco mais difícil elas se dissolver, entendeu? Então é melhor eu colocar elas aqui soltinha, que dá tudo certo. A mesma coisa eu faço com a farinha de amêndoas, tá bom? É comum eu encontrar algum bichinho aqui, sabe? Porque é uma farinha natural, não é para ter conservante. Se eu encontrar, aí que eu fico feliz. Porque eu sei que não tem conservante nessa farinha. É muito difícil encontrar, mas se encontrar, tá tudo certo. Você está trabalhando com um produto natural, tá bom? Coloco aqui, ó, a fécula de batata. A fécula de batata ela é mais fininha do que o polvilho doce, que é a mesma coisa que a fécula de mandioca, tá bom? E aqui eu já coloco a goma xantanas, tem só 2 graminhas, que é o equivalente a uma colherzinha de café bem rasinha. Goma xantana, ela ajuda na receita, dando estrutura, porque é um espessante. Porém, se não usado na quantidade ideal, ela atrapalha também, tá bom? Então assim, pega a colherzinha de café, rentezinha. Quando eu falo rente, é o que cabe somente aqui dentro dessa curvatura dela, tá bom? Então a gente usa bem rentinha mesmo, só para ajudar aqui na textura em si e unir melhor os ingredientes. E aqui já no embalo eu já vou colocar o fermento, tá bom? Junto com as farinhas não tem nenhum problema. O fermento, quando ele entra em contato com o líquido, ele tem a ação dele, né? Mas a ação maior do fermento é em contato com o calor, certo? Eu vou já explicar isso para vocês. Aqui eu envolvo, ó. Fica uma massa bem cremosa. Amor, vou precisar da tesoura. Tá aí? Na gaveta. Ó, aqui eu tô envolvendo bem. Quando eu pego essa massa, aqui vocês veem que ela tá bem cremosa, ó. Tá vendo? Uma massa bem cremosa, ó, bem cremosa mesmo. Aqui eu tenho uma massa base, que eu chamo base por quê? Porque ela é neutra, né? Quando eu falo que ela é neutra, eu posso adicionar o que eu quiser nessa massa. Poderia colocar um suquinho de limão, um suquinho de laranja, ali em torno de 20, 30 gramas, sabe? Não altera o resultado final dela, só agrega sabor. Eu poderia colocar um extrato de baunilha, a própria baunilha em si. Dá tudo certo, mas aqui eu vou decidir colocar agora raspinha de limão, para ficar aquele saborzinho mais agradável, sabe? Para lembrar bolo de mãe, de vó. Aqui eu tenho um stencil. É stencil não, como é o nome disso? Zester. É zester? Tá bom? Que ele raspa mais fininho. Só raspa mais fininho, né? E só uma vez que eu passo, ó, ele tira só o verde e o branco fica. Porque esse branco, se cair na receita, ele atrapalha um pouquinho, vai dar um resultado não desejado. Então aqui, ó, eu passo só o verdinho. Isso aqui é a gosto, tá bom? Eu vou colocar um limão praticamente todo. Esse limão era de tamanho médio. Vou colocando aqui aos poucos, ó.
É uma massa base. Gustavo, eu quero fazer essa massa de cacau. O que é que eu tenho que fazer? Eu falei isso ontem, não sei se vocês lembram. Simplesmente você vai colocar aqui umas 30 graminhas de cacau. E essas 30 gramas de cacau que você vai colocar para essa massa virar de cacau, você vai desconsiderar das farinhas aqui. Se eu colocar 30 gramas de cacau, eu vou pegar as farinhas base e desconsiderar 30 gramas. Se eu não fizer isso, a minha massa pode ficar pesada e aí eu vou ter um resultado indesejado. A massa pode ficar seca, quebradiça, tá bom? Coloquei as raspinhas de limão, ó. Agora vou mexer, envolvendo, né? Só essas raspinhas de limão é o suficiente para ficar aquela massa bem gostosa, sabe? E aqui a gente tem uma massa sem glúten, sem lactose e sem adição de açúcar, tá bom? Dessa forma, eu consigo atender aqui automaticamente tanto o público que quer se alimentar de forma mais saudável, consigo atingir o público que é intolerante à lactose, o público que é intolerante ao glúten, e também se a minha preparação toda aqui eu não tiver nenhum contato com farinha de trigo, for zerada de contato, eu posso atender as pessoas celíacas também. E automaticamente as pessoas diabéticas. Olha o tanto de público que eu consigo atender com essa receita. Já pensou? É basicamente isso, só para você ter uma noção. Quando eu trabalhava vendendo, para mim não ter várias coisas, sabe? Assim, muitos insumos em estoque, essas coisas, eu preferia o quê? Trabalhar dessa forma, atendendo todo esse público. Assim, meu produto já tinha uma característica única, né? E eu acabava vendendo mais, tá bom? Então é isso, aqui eu tenho minha massa, ó. Essa massa, eu já vou dizer para vocês a quantidade. Agora vamos falar de forma. Aqui, eu tenho uma forma de aro 15, fundo falso, tá bom? 88. Uma forma de aro 15, fundo falso. Quando é fundo falso e a massa é muito líquida, eu coloco um papel alumínio embaixo para caso venha pingar alguma coisa, não ficar aquele fumaceiro no meu forno. No caso dessa minha massa, que não é líquida, ela é bem cremosa, ó, não tem necessidade de colocar um papel alumínio aqui embaixo, tá bom? O que é que eu faço quando é fundo falso assim? Simplesmente eu passo só um pouco de manteiga ghee no fundo dessa minha forma. A manteiga ghee, pelo fato de não ter lactose, ser uma gordura mais pura, ela é um excelente desmoldante, certo? Então aqui eu só passo um pouquinho de gordura no fundo para auxiliar na hora que eu for desenformar. E nas laterais, Gustavo, tu não passa? Antes eu passava, sabe? Aí sabe o que acontecia? Eu desenformava os bolos quentes, porque se eu deixasse na forma, ele ia encolher. Eu queria um bolo de aro 15 e pelo fato de eu ter untado, eu não tinha um bolo de aro 15 porque ele acabava encolhendo, entendeu? Então, a partir do momento que eu não passo manteiga do lado, essa minha forma tem contato direto, esse meu bolo, a massa tem contato direto com as laterais da minha forma. Dessa forma ele vai subindo, segurando, segurando e não solta. E assim, eu posso deixar a minha massa esfriar aqui mesmo sem nenhum problema. Ela não vai encolher, não vai murchar, nada disso. Ela vai ficar assim, ó, retinha, retinha, bem assada. Outra coisa, para a massa ficar bem retinha, eu posso colocar a massa do meu bolo no meu forno pré-aquecido? Posso. A Camila ligou agora. Comecei a fazer a receita, no meio da receita eu posso ligar, deixo lá bonitinho. Posso colocar na temperatura máxima sem nenhum problema. Ele não pode estar muito quente. Se ele estiver muito quente, vai dar aquele boom, aquele choque térmico, onde vai fazer com que o meu bolo cresça rápido, né, e fique aquele buchinho em cima. Então a temperatura do forno estando tudo regulado, dá tudo certo, tá bom? Gustavo, qual a temperatura ideal? A gente já fala. Untei a minha forma, só o fundo aqui. Gustavo, a minha forma não é fundo falso, é fundo fixo. Como é que eu posso fazer? Porque se eu untar só o fundo e não untar a lateral, pode dar um pouco de trabalho. Eu costumo fazer o quê? Pego papel manteiga, isso para formas de fundo fixo. Papel manteiga, caneta, forma em cima, ó. Forma em cima do papel manteiga, risco. Do que eu risquei, perdi a tesoura, amor. Tá aqui dentro?
Eu arrumo a gaveta e eu mesmo bagunço. Tá, não, amor? Pega uma lá, pega uma lá embaixo bem rapidinho. Ó, aí aqui eu já corto. Não procura, só vai pegar. É lá embaixo. Pergunta. Ó, peguei, cortei o círculo, tá vendo, ó? Aí eu uno um círculo, a tesoura aqui do meu lado. Ó, coloco um do lado do outro dobrando. Ó, peguei a primeira parte, juntei aqui, ó. Dobro de novo. E posso dobrar de novo. E aqui, ó, eu já corto na risca. E aqui eu já tenho o fundo para a massa do meu bolo não grudar. Eu geralmente só pego aqui, coloco. Posso passar manteiga, às vezes eu passo, e também eu posso não passar, tá bom? E dá tudo certo, eu não vou passar para mostrar a vocês. O que é que acontece? Eu vou pegar essa quantidade de massa e dividir nessas duas formas. Gustavo, eu fiz uma quantidade de massa muito grande. Sobrou, não dá para colocar no forno agora. Perdi essa massa? Não. Lembra que eu disse que o desenvolvimento maior do fermento é em contato com calor? Você pode simplesmente cobrir com um paninho, deixar aqui em cima do balcão. E quando você desocupar as outras formas, você pega essa massa que estava descansando e leva de novo para o forno, sem nenhum problema. Essa massa pode ficar até umas 8, 12 horas aqui de fora ou na geladeira, que dá tudo certo. De acordo com o que for desocupando as formas, você vai levando para o forno, tá bom? Aqui eu peguei a colher da NASA, uma colher que eu entortei, ó, que facilita eu fazer isso, tá vendo, ó? E aqui eu venho arrumando, ó. Não untei a lateral. Fica uma massa bem cremosa. Fica uma massa bem cremosa. E é isso, ó. Deixa eu só espalhar aqui que eu dividi no olhômetro. O certo é vocês saberem quanto que dá de massa total dessa receita e pesar a quantidade de forma, a quantidade de outra, para ter um padrão sempre e não ter prejuízo, tá bom? Camilinha vai levar aqui para o forno agora e eu vou explicar a vocês qual a temperatura ideal. É simplesmente fornos a gás. Você não vai deixar esse bolo lá a 150 graus aí, viu, amor? Numa temperatura muito alta, você vai deixar ali entre 170 e 180 graus, porque é a temperatura que ele assa o bolo por completo, né? E em forno elétrico, principalmente esses que tem ventilador, né? Você vai deixar em 145, 150 graus. Dessa forma, o seu bolo vai assar bonitinho, não vai ficar com bucho, vai ficar bem retinho, tá vendo, ó? Gustavo, certo, entendi tudo. E o tempo, como é que funciona? Simplesmente da seguinte forma. Você deixou o bolo no forno, tá lá bonitinho, né? Os 20 primeiros minutos é o tempo que ele tá assando, de fora para dentro, ganhando estrutura, vai subir. Sendo que, quando ele... Sabe aquela dica que a nossa mãe falava? O cheiro de bolo na casa é porque o bolo tá bom? Começou a cheirar o cheirinho de bolo ali, né? E o bolo ficou bem douradinho assim, tá vendo, ó? Você simplesmente vai abrir a porta do forno, vai pegar em cima. Você viu que ele tá firme, não tá gelatinoso, é porque o bolo tá bom. Vixe, Gustavo, ele tá um pouquinho mole ainda no meio. Então, deixa ele mais tempo lá até ficar firme. Sabe por que os bolos, eles ficam cru no meio? Simplesmente porque ele não teve tempo suficiente de ficar dentro do forno para esse calor chegar até o meio. Geralmente isso acontece com os bolos mais altos, certo? Quando eu falo de bolo mais alto, é que essa minha forma aqui, um exemplo, vai ficar uns 30 minutos, porque ela tem essa altura, e uma forma que tem a altura assim, maior, 2 vezes que essa, vai ficar 1 hora mais ou menos. Então assim, quanto tempo de forno vai depender do tamanho do seu bolo. Se o seu bolo for mais alto, ele vai ficar mais tempo. Se ele for mais baixo, ele fica menos tempo. Por quê? Porque esse calor vai chegar mais rápido ao meio aqui, ó.
É diferente dessa curva que ele vai fazer para entrar na forma maior, entendeu? Mas vocês ficando atentos a essa questão do bolo bem coradinho em cima e firme quando pega, você não erra mais e não fica mais preso a tempo nenhum de forno, tá bom? De vez em quando chegam as pessoas, Gustavo, quantos minutos... Hã? De vez em quando chegam as pessoas e falam, Gustavo, quantos minutos de forno? Eu não posso dizer quantos minutos vai ficar, porque o meu forno, ele pode ser diferente do seu. O meu pode ser menos potente e o seu pode ser mais potente, entendeu? Então, se no meu ficaria pronto em 30 minutos, no seu pode ficar em 25. Aí você vai ficar preso a tempo. Ah, o Gustavo disse que em 30 minutos ficava pronto. Aí você já corre para tirar. E do que você tira, o bolo começa a afundar. Porque você não se atentou a esses cuidados. E o bolo tá todo douradinho em cima e firme, tá bom? Se você se atentar a isso, os seus bolos não vão mais afundar. E não vão ficar cru no meio, entendeu? É justamente por conta disso, tá bom? A gente tá com quanto tempo aí, amor? 36 segundos? Minutos, segundos, já foi há muito tempo, né? Mas enfim, é isso. A gente deve ter esses cuidados para dar tudo certo. Tem uma massa, essa massa já esfriou aqui na própria forma, ó. Ela já esfriou na própria forma. É uma massa bem macia, tá vendo? E que me dá um excelente resultado. A Camila vai abrir agora as caixinhas de perguntas para me ler. Ela vai trazer um pouquinho para cá. Tu pega as principais, amor, assim, as que a dúvida geral, que tu vê que tá repetida. Eu começo de qualquer canto ou de baixo? De baixo, ó, pessoal, a massa. Fofinha, fofinha, fofinha. Perfeita para montar os nossos bolos de andar, tá bom? O mix de farinha sem glúten. Pode usar esse mix da marca Amáfio? Olha, eu não costumo... Vou trazer mais para perto, traz para não me esticar tanto. Eu não costumo utilizar esses mix prontos, né? Justamente porque eu prefiro fazer e eu acabo economizando dinheiro, sabe? No dia que esse mix faltar no mercado, e aí, como é que faz? Vai ficar preso a isso? Não, você vai fazer o seu, porque a gente lhe ensinou a você preparar o seu. Cheguei agora, perdi os ingredientes. Vai ficar salva? Vai ficar salva sim, tá bom? Quanto tempo bate a manteiga e o adoçante? Até ficar aquele creme volumoso, tá bom? É bem cremoso mesmo. A live vai ficar salva, vocês vão poder voltar para ver esse detalhe. Posso substituir a farinha de amêndoas por castanha de caju? Pode, mas lembrando que a farinha de castanha de caju tem um saborzinho residual de quem? Da castanha de caju. Se você gosta, tá tudo certo. E pelo fato de ela ter a cor mais escura, ela vai dar uma pequena alterada na cor da nossa massa, tá bom? Quanto de fermento? Somente 8 gramas. Quanto tempo leva para assar o bolo em um forno caseiro? Pronto, foi justamente isso que eu falei agora. A partir de hoje, vocês não vão ficar mais presos a tempo, vão ficar presos às características, tá bom? O bolo tá bem douradinho em cima, já tá cheirando a casa bolo. Eu abro o forno, coloco a mão em cima, tá firme? Tá bom, tira. Gustavo, eu tenho medo de tirar e ele tá cru. Pega uma faquinha, ó, coloca no meio, tira. Se sair limpinho é porque tá tudo certo, mas se tiver firme também tá tudo certo, tá bom? Você usou uma forma de aro 15 e outra de 10? Não, as duas foi aro 15. A única diferença de uma para outra é que uma é com fundo fixo e a outra não, tá bom? Eu posso misturar a farinha... Calma, Gustavo. Eu posso misturar as farinhas todas... Todas juntas, eu vou ter que colocar em ordem elas. Viu, Cícera? Pode estar tudo junto, não tem nenhum problema. Esse mesmo mix que eu falei, você já pode ter pronto para usar... em qualquer substituição que você queira fazer. Quando eu vou tirar a farinha de trigo do meu bolo e colocar uma farinha mais saudável, né? Um mix sem glúten, o que é que acontece? Geralmente é um pouco mais da quantidade que pede na receita tradicional, tá bom? Forma de aro 15 e quanto de altura? Tem uns 5 ou 7. A gente vai descobrir agora. Não, é 7, eu já tô cansado de medir. É 7. Essa aqui tem 7, viu? Ó, 7 de altura. E a receita do leite condensado, você vai ensinar quando, Gustavo? Essa receita já tá no meu perfil, pessoal. Mas vou repetir ela agora nesse exato momento. Quando eu faço o leite condensado, eu pego 270 gramas
De leite em pó, zero lactose ou normal, pode ser leite de coco também. 270 gramas de água, a mesma quantidade do leite. Mais 90 gramas de mix de adoçante ou 120 gramas de açúcar. Bate tudo no liquidificador com água quente. Em seguida já pode usar como leite condensado artesanal. Ou você pode armazenar na geladeira. Sempre que for usar, dá uma mexidinha e tá tudo certo. Essa massa rende um bolo de quantas gramas? Eu não pesei, mas vou pesar, viu? Ó, a massa rende 2 bolos de 300 gramas em média, tá bom? Acabei de pesar aqui, ó. No aro 15, né? Sempre no total de farinha será 215 gramas. Nessa aqui deu 215 gramas, mas isso é muito relativo. Gustavo, qual a quantidade de farinha ideal? É aquela quantidade de farinha que você vê que a receita, a massa tá cremosa, sabe? Não tá nem muito líquida e nem muito firme, tá assim cremosa, tipo essa. Qual a validade dessa massa já assada? Você simplesmente pode pegar essa massa, embala com plástico filme ou coloca naqueles saquinhos de alimento, coloca um adesivo dizendo o dia, a hora, o sabor dela e leva para o congelador. Ela tem uma durabilidade até de 3 meses congelada, tá bom? Ou você pode fazer agora... Ou você pode fazer agora à noite para usar amanhã de manhã, ou assim que terminar de fazer, espera só esfriar e dá tudo certo. Quando poderia ensinar doce de leite? Pessoal, doce de leite dentro do curso, tá bom? Completo, onde tem tudo. Viu? Não deu para anotar a receita do leite condensado, foi muito rápido. Faz o seguinte, acabou essa live, eu vou compartilhar nos stories a foto do feed que tem, tá bom? Vocês correm lá que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Vai estar no meu feed. Posso usar só o xilitol? Pode, Letícia, porém, o xilitol pode dar desconforto usado sozinho, certo? Se quiser usar só ele, dá tudo certo. Come só um pedacinho ali, moderadamente, e dá tudo certo. Clica. Quanto de carboidrato tem nessa receita toda? Infelizmente, eu não consigo fazer esses cálculos, né? A gente teria que levar para um nutricionista, fazer esses cálculos, tudo bonitinho, aí saberíamos. Viu? Pode assar os dois ao mesmo tempo no forno convencional? Pode, de qualquer jeito. Eu peguei as duas massas, levei para o forno e tá lá, assando bem bonitinho, tá bom? Você vai deixar a receita? Sim, eu vou arrumar ela em PDF, bonitinho. O pessoal da minha equipe vai enviar nos grupos de WhatsApp para vocês. Por isso, não saiam, fiquem lá. Eu vou enviar ela junto com o recheio que a gente vai rechear esse bolo amanhã, tá bom? Posso fazer essa massa, posso fazer essa manteiga, e como faz? A ghee? Pode, pessoal, a ghee tem um processozinho que a gente passa de clarificação, né, onde tira todos os resíduos. Eu vou tirar um dia na próxima semana para ensinar vocês em uma live, tá bom? Aí eu peço o pessoal para avisar nos grupos que eles vão permanecer, viu? Essa farinha de aveia pode ser aquela da caixa de flocos finos? Pode, sem nenhum problema. Flocos finos não, farinha, pessoal, viu? Aqui eu comprei foi a de caixa, farinha de aveia. Porque tem que ser bem triturado, né? Como substituir os ovos? Tem alérgico ao ovo. Pronto, para substituir tirar o ovo, é uma outra história, sabe? A gente poderia agregar um purê de tâmara ou de maçã para ter um melhor resultado, sabe? Mas depois a gente aborda esse assunto bem direitinho com vocês. Qual outro adoçante você substituiu para diabéticos que não pode com xilitol e eritritol? Outra forma que eu usaria para adoçar seria o açúcar de maçã, né? Ou então um purê de tâmara, que já traz o doce e dá tudo certo. Massa pronta no congelador. A massa crua, não. Assada, assim, tá bom? Já assada. Boa noite. Essa massa pode acrescentar o cacau? Pode.
Desde que a quantidade que você vai acrescentar de cacau, você desconsidere da quantidade de farinha, porque o cacau na receita, ele tem a mesma função que a farinha, de dar estrutura. Além de trazer o doce, ele traz estrutura em si, tá bom? Para descongelar, tem que deixar na temperatura ambiente ou pode ser no micro-ondas? Quando eu tenho uma massa no congelador, eu tiro, né? Tipo assim, vou usar amanhã. Eu tiro agora à noite, boto na parte de baixo e deixo ela descongelando na parte de baixo. Ou então em cima de uma bancada, tá bom? Mas se quiser levar para o micro-ondas, é de 30 em 30 segundos até ela ficar descongelada. Gustavo, por favor, como eu entro nesse grupo de WhatsApp? Na minha bio tem um link. Clica lá. E você já vai direto para o grupo de WhatsApp, onde o pessoal da minha equipe avisa na hora que começa as lives, onde a gente vai compartilhar as receitas, tudo certinho, tá bom? Para bolos maiores, dobra a medida na mesma proporção? Isso, fiz uma receita rende 2 aro 15, tá bom? Eu preciso de 4 aro 15, então uma receita dobrada. E aí vai, sempre dobrando, tudo sempre na mesma quantidade, viu? Posso substituir o açúcar por mel? Pode, tá bom? Sendo que uma receita, quando a gente usa mel, fica o saborzinho do mel, viu? Pode colocar a pasta americana? Pode, sem nenhum problema. Mas a pasta americana, até hoje eu não vi nenhuma que se encaixe na nossa confeitaria saudável, não. Viu? Acho que nem dá. Mas se for só uma pessoa que não pode comer, tipo assim... Uma pessoa que é intolerante ao glúten ou à lactose, pode ter um bolo com pasta de americana sem nenhum problema, porque a base dela é açúcar, né? Então, daria certo sem nenhum problema, se a única restrição dela for a lactose ou o glúten, né? Quantos ovos? Foram 5. Eu posso bater o floco de aveia para ela ficar mais fina? Pode, sem nenhum problema. Ainda peneira, tá bom? Para dar tudo certo. Posso usar essa massa para fazer o Red Velvet? Também pode, porém, o Red Velvet a gente tem que, se for com corante natural, com corante à base da beterraba, a gente tem que deixar essa massa ácida. Dentro do curso eu ensino isso. E se for com corante artificial, também tem outras coisas que tem que ser acrescentado, né? Eu tenho que esperar o leite condensado descansar quanto tempo para usar no bolo? Não precisa deixar de descansar. Terminou de bater no liquidificador, já pode levar para a panela para reduzir, para fazer o brigadeiro em si, já usa no bolo sem nenhum problema. Viu? Se eu quiser colocar uma castanha ou uma geleia neste bolo, ele vai para o fundo da massa? Vai, viu? Porque é algo mais pesado se a massa estiver crua, né? Mas amanhã a gente vai falar disso, viu? Como rechear, tudo certinho. Posso tirar a farinha de aveia por uma low carb? Pode. A farinha que podia estar predominando aqui seria a de amêndoas, né? Você faria combinação com as outras farinhas que eu falei ontem. Se você não assistiu a live de ontem, ela ficou salva. Volta lá para assistir, porque não adianta chegar quinta-feira, quando a gente for montar o bolo, e você não saber nem por onde é que começa o mix de farinha, né? Então, assim, tudo pelo começo, tá bom? Pela base, para ir evoluindo. Com segurança, né? Você vai falar sobre precificação na sexta-feira, viu? Gustavo, como resolver o sabor pronunciado da farinha de amêndoas? Como assim? Acho que um sabor forte, que fica um resíduo. Sabor residual, sabor residual. Seria um sabor residual, mas farinha de amêndoas não deixa não, sabor residual, viu? Ela tem um sabor bem mais neutro. O que deixa é a farinha de castanha de caju, viu? Pessoal, então é isso, ó. Eu vou... Não posso, quem? Posso não usar água xantana? Pode. A água xantana, como é uma quantidadezinha pouca, ela é mais pra ajudar ali na textura em si da massa, sabe? Porém, se você não usar, pode ser que a massa só se esfarele um pouco, tá bom? Olá, boa noite. Estou amando tudo. Você vai ensinar a confeitar? Sim, viu? A gente começou pela base em si dos ingredientes. Está fazendo a massa do bolo hoje. Amanhã a gente vai falar dos recheios e cobertura em si, né? Já vamos montar esse bolo, deixar ele todo estruturado a partir de amanhã. Porque na quinta-feira, quando a gente for finalizar ele,
ele precisa estar todo estruturado, bonitinho, com acetato, que isso a gente faz amanhã, tá bom? Tem contaminação cruzada na lactose? É o seguinte, para ser zero lactose um produto, ele tem que ter a adição de enzima lactase. Um produto desse aqui, que ele tem zero carboidrato, porém ele não tem a adição de enzima lactase, ele vai ter só traços de lactose, tá bom? É bem simples. Posso usar só a farinha de aveia? Só a farinha de aveia, não. Para entender melhor, volta na aula de ontem, que ficou salvo, e assiste desde o começo. Viu? Para você entender melhor essa questão. Posso colocar farinha de trigo ao invés de mix de farinha? Pode, sem nenhum problema. Sendo que, se for colocar essa quantidade de farinha de trigo, vai ficar uma massa mais pesada. Teria que ser menos, viu? Vai ficar gravada essa aula com toda certeza. Você chegou só agora, né? Fica tranquilo. Vai ficar salva. Todas as lives vão ficar disponíveis até domingo. Depois de domingo, sai do ar, certo? Mas quem entrar para a nova turma, que a gente vai abrir essa semana, vai ter acesso a todo esse conteúdo. Ó, vai ficar lá disponível para os alunos, viu? Posso usar óleo de coco sem nenhum problema. Porém, esse método cremoso não funciona para o óleo de coco. Você teria que mudar o método, né? Pode ser um método espumoso sem nenhum problema. Não tem traços de glúten. A farinha de aveia... Tem uma caixa ali dentro? Farinha de aveia, por si, por natureza, ela não tem glúten, tá bom? O que é que faz a farinha de aveia ter glúten? O que é que faz ela ter essa contaminação cruzada? Desde o plantio, se foi plantada em um mesmo solo com coisas com glúten. Se ela foi moída no mesmo equipamento que moe coisas com glúten, tá bom? É isso que ocasiona a contaminação cruzada. Porém, eu falei isso ontem, né? Já tem essas disponíveis no mercado, ó, que elas já vem destacando que é sem glúten, significando que não tem contaminação cruzada. Essa aqui da Quark também não tem glúten. O que é que tem? Tem a contaminação cruzada, tá bom? Quem é que pode consumir essa? As pessoas intolerantes ao glúten. Pessoas celíacas não. Essa aqui as pessoas celíacas já podem consumir sem nenhum problema, desde que todo o preparo em si aqui não tenha contaminação cruzada também, tá bom? Pessoal, é isso. Foi a última pergunta. Vai ficar salva, tudo bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muito hoje, tá bom? Meu bolo tá no forno, mas viu que ele ficou bem assadinho, dourado. Já tira, espera esfriar, depois desenforma o que foi. Não vai. Não fecha? Travou. Mas enfim, hoje só é o segundo dia. Amanhã vamos montar o nosso bolo, deixar ele bem estruturadozinho, para quando for na quinta-feira ele receber o Buttercream todo bonito e fazermos a decoração, tá bom? Também amanhã vamos falar de recheio. Recheio, estruturar e deixar ele descansando para receber o Buttercream na quinta-feira, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu preparei tudo com muito carinho. Essa receita foi feita exclusivamente para vocês. Nenhum aluno tem ela, só vocês que tem agora. Ela não é de curso, tá bom? E é isso, eu espero que vocês façam, dê tudo certo. Qualquer dúvida, manda mensagem no direct. O meu direct está congestionado, eu não estou conseguindo responder ninguém. Porém, logo depois que passar essa semana eu vou conseguir responder com calma e volta tudo ao normal. Viu? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Outra coisa, eu vou postar uma foto no feed e quero ver vocês interagindo, me dizendo qual foi o principal aprendizado de hoje, tá bom? Conto com vocês, é isso e até amanhã, viu? Fui. De coisa aqui, amor.